Olá, muito boa tarde. Na minha prática clínica, tenho me deparado muito com o problema do abuso de Ritalina, com o problema do diagnóstico equivocado de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Então, eu vi por bem da gente estar colocando esse assunto em pauta, já que são tantos os questionamentos, tantos os equívocos em relação ao uso da Ritalina, que é um psicoestimulante, e também em relação ao transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Então, o que é realmente o TDAH, que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade? O TDAH é uma doença mental de início na infância. É uma doença que se caracteriza que é causada por uma redução da atividade inibitória do lobo frontal, determinando uma dificuldade que essa pessoa apresenta de manter o foco, de se concentrar em uma determinada atividade por um tempo um pouco mais prolongado. Existe o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade com predominância de desatenção, ou seja, o TDAH desatento, e existe o TDAH com predominância de hiperatividade, onde a hiperatividade se caracteriza por um excesso de movimentação física mesmo. A pessoa enfrenta uma inquietude, e essa inquietude ela faz com que ele se movimente o tempo todo, faz com que ele tenha um controle do impulso reduzido, ou seja, não controla bem o impulso antes de pensar, já está fazendo. O TDAH é uma doença que estatisticamente atinge 7% aproximadamente das crianças. E então é uma doença que até bem pouco tempo atrás quase não se tinha-se muito poucos diagnósticos de TDAH, porque os critérios não eram muito bem definidos. Hoje em dia, o diagnóstico do transtorno de déficit de atenção e hiperatividade é muito eficaz e seguro. E nós temos dessas pessoas, dessas crianças que manifestam o TDAH, nós temos aproximadamente que 60% dessas crianças manterão os sintomas de TDAH na vida adulta. Então, dessa forma, nós temos aproximadamente 4% da população de pessoas adultas com o transtorno de déficit de atenção e de hiperatividade. Então, essa desregulação de neurotransmissores inibitórios do lobo frontal, ela vai definir essas alterações do comportamento. Logo, se a pessoa, a criança ou adulto, ela não consegue se concentrar bem em uma atividade, ela terá também dificuldades em memorizar essas atividades, memorizar o aprendizado. Então, o TDAH, na infância, ele cursa com alterações, ou seja, prejuízos das várias áreas de atuação. Então, é uma criança que muitas vezes começa a ter um desempenho escolar reduzido, é uma criança que acaba sofrendo acidentes domésticos com muita frequência, é uma criança que, por mais que entenda e aceite as regras, em muitos momentos ela tem atitudes, entre aspas, sem pensar. Ou seja, essa criança, ela vai ter os seus prejuízos em relação ao seu desempenho escolar.
Então, por um bom tempo, nós usamos o critério do desempenho escolar como um dos critérios de necessidade de tratamento. Porém, hoje em dia, com os conhecimentos da neuroplasticidade, nós vemos que o tratamento do TDAH na criança, precocemente, vai preservar o seu cérebro, vai preservar o desenvolvimento de habilidades que só serão desenvolvidas na adolescência, né? Na infância e na adolescência. Então, tratar o TDAH na época certa vai possibilitar desse cérebro ter o aprendizado de habilidades matemáticas, habilidades linguísticas, habilidades principalmente de habilidade de lida social, de se sociabilizar. Então, o tratamento para o TDAH, ele também é neuroprotetor, visto que uma criança que tenha o TDAH e não realize o tratamento, ela terá os seus prejuízos no seu desenvolvimento neuropsicológico e também no desenvolvimento da motricidade e da coordenação motora. Então, o que a gente enfrenta hoje no TDAH é um preconceito muito grande. Os pais, principalmente, manifestam um temor muito grande em relação ao diagnóstico e em relação ao tratamento. Então, como que eu vou dar um remédio tarja preta para o meu filho? Ele é muito novo. Então, isso é um preconceito que se fundamenta em informações equivocadas, visto que o tratamento para o TDAH, assim como o tratamento para todos os outros transtornos mentais, além de melhorar muito a qualidade de vida e a funcionalidade da criança ou do adulto, vai acabar protegendo esse cérebro de uma perda que pode realmente acontecer. Então, o TDAH é uma doença predominantemente da infância. E um dos critérios para o diagnóstico é que essa alteração na capacidade de se concentrar aconteça antes dos 12 anos e que venha perturbando vários aspectos da ação dessa criança ou desse adulto. As principais alterações na capacidade realmente de se concentrar. Porém, isso leva, por consequência, a uma incapacidade, ou seja, uma dificuldade maior de planejamento e uma dificuldade maior de execução, devido a a dificuldade de se concentrar naquele momento. Então, é uma criança, é um jovem ou um adulto com TDAH que, em muitos momentos, tem um déficit na sua produtividade, tem um déficit na execução das suas atividades, muitas vezes com uma procrastinação. Ou seja, como a pessoa com TDAH acaba entendendo a dificuldade que ele tem de manter o foco numa determinada tarefa, ele acaba procrastinando sobre a realização das suas tarefas, para que não haja aquele desgaste de tentar realizar e não conseguir. Então, além dessa alteração de psicomotricidade, de memória, de atenção, nós temos também no TDAH uma diminuição da capacidade de mensurar o tempo. Então, quem tem o transtorno de déficit de atenção, com muita frequência se atrasa para os seus compromissos. Ele sempre acha que o tempo que ele tem para realizar aquela atividade vai ser suficiente. E, via de regra, ele se equivoca nessa avaliação e acaba não conseguindo cumprir com o seu tempo. Então, seguindo um roteiro para a gente não deixar de falar sobre nenhum dos aspectos, o 75
das pessoas com TDAH tem alguma outra comorbidade, ou seja, tem alguma outra doença que vem junto. As principais delas são o TAG, que é o transtorno de ansiedade generalizada, a depressão, o transtorno bipolar e também os transtornos de personalidade. Então, é necessário que se faça um diagnóstico bem acurado quando há uma queixa de dificuldade de concentração. O que eu percebo na minha lida no consultório é que a maioria das pessoas que vêm, dos adultos que vêm com queixa de desatenção, eles acabam tendo essa desatenção e essa dificuldade de memorização resultado de ansiedade, resultado de aceleração do pensamento decorrente dos temores, dos medos. Então, vamos ver as participações. Fernanda de Paula: é preciso cautela. Minha filha não tinha nada e, a princípio, o médico já queria receitar esse medicamento. O comportamento dela era devido ao refluxo. Muito obrigado, Fernanda de Paula, pela participação. Sem dúvida alguma, nós corremos o risco de exagerar no diagnóstico. Então, o diagnóstico ele tem que ser bem preciso. Na infância, nós temos o auxílio do exame neuropsicológico, onde a criança vai ser submetida a um neuropsicólogo que aplicará nessa criança vários testes. E esses testes realmente vão comprovar a dificuldade dessa criança de manter o foco, ou a dificuldade dela memorizar, ou a dificuldade dela planejar, ou a dificuldade dela executar as tarefas, ou em vários aspectos, né, da atitude. Então, o exame neuropsicológico ele é fundamental para se dar o diagnóstico. A gente não dá um diagnóstico sem o exame neuropsicológico. E, no caso dos adultos, nós podemos fazer o exame neuropsicológico, mas usamos outros critérios através de questionários, que vai avaliar predominantemente a infância dessa criança, como que ele foi quando era criança, porque a infância desse adulto que vem em busca de auxílio e de tratamento. Então, realmente, se os critérios utilizados não forem bem precisos, nós acabaremos cometendo erro nesse sentido. Então, Caterine Chapelle: minha filha não presta atenção na aula, mas com filmes ela é extremamente concentrada. Como que eu faço? Uma pergunta importante é se ela tem já algum tipo de dificuldade com notas, ou seja, qual que é o desempenho, qual que é a idade dela. Então, esse tipo de concentração seletiva, ela é comum, mesmo na pessoa que tem o TDAH. Como o interesse é muito maior naquele foco, a pessoa acaba se esforçando e mantendo mais tempo o foco. Porém, nós temos a capacidade, ou devemos ter a capacidade, de focar, prestar atenção em coisas que não são tão do nosso interesse. Até porque no aprendizado escolar tradicional, nós temos avaliações, né, de conteúdos que não são necessariamente do nosso interesse naquele momento. Então, o ideal é que se realize uma consulta com um psiquiatra, ou com um neurologista, ou com um pediatra especialista em desenvolvimento infantil. Esse profissional médico vai fazer uma avaliação e com certeza vai solicitar o exame de avaliação neuropsicológica, que é feito no decorrer de, geralmente, 8, 10 sessões,
Então, realmente não é um diagnóstico que se dá de uma vez, em um determinado momento, só pelo exame psíquico. Existe a necessidade da avaliação das áreas de funcionamento mental dessa criança ou desse adulto e há a necessidade de um segmento mais longitudinal e de averiguar como que foi a vida, né, infantil dessa pessoa, ou como que está sendo. Ela tem 9 anos, mas totalmente desconcentrada na aula. Ainda lê com muita dificuldade e ainda não sabe escrever. Estou preocupada. Caterine, sim, a sua preocupação ela é pertinente. Sem dúvida alguma, vale a pena você buscar a avaliação de um profissional para ver o caso especificamente. O que a gente percebe muito é que, pela própria resistência dos pais ao diagnóstico e ao tratamento, muitas vezes a criança se demora, tendo sintomas, tendo prejuízos no seu aprendizado, isso trazendo prejuízos até para a vida adulta, e muitas vezes por conta de uma resistência dos pais a um diagnóstico, que é a medicação. A medicação, ela, por mais que seja, né, um tarja preta, como é conhecido, ela é uma medicação extremamente segura quando indicada adequadamente. O que acontece é que muitas indicações não são adequadas, como é atualmente o uso da Ritalina, né? O tratamento para o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade é feito predominantemente com psicoestimulante. De segunda linha, quando a pessoa não responde ou não tolera os psicoestimulantes, nós usamos alguns antidepressivos com bons resultados também. Mas o tratamento de primeira linha é realmente o psicoestimulante. E a Ritalina, o Venvance, os psicoestimulantes, eles, quando utilizados em uma pessoa que tem TDAH, essa pessoa tem benefícios. Quando utilizado em uma pessoa que não tem TDAH, ela tem uma chance maior de ter os prejuízos e os efeitos colaterais da medicação. Então, que tipo de prejuízo a medicação pode trazer? Como eu disse, a medicação, quando bem indicada, a pessoa recebe. Na verdade, existe a falta de dopamina e noradrenalina nas fendas sinápticas e receptores. Quando a medicação vem, ela supre essa falta dos neurotransmissores. Então, para a pessoa que tem TDAH, aquele neurotransmissor a mais que vai entrar naquela área ali é terapêutico. Ou seja, a pessoa fica muito bem com o TDAH, muito bem com a Ritalina ou com o psicoestimulante, seja ele ou outro também. Quando a pessoa não tem o TDAH, ou seja, quando ela vai fazer o uso abusivo da Ritalina, e hoje a gente vê acontecer com muita frequência, principalmente para os concurseiros de plantão, né, que querem passar a madrugada estudando, que querem ter um desempenho mental de concentração melhor, ele acaba sofrendo muito mais prejuízos do que benefícios. Várias pesquisas já mostraram que a pessoa, se utilizando do psicoestimulante, ela não terá, a pessoa que não tem TDAH, pessoas não doentes, que usem o psicoestimulante, ela não vai ter uma melhora da sua capacidade de raciocínio e não vai ter melhora da sua capacidade de concentração. O que acontece é que a pessoa experimenta os efeitos colaterais da medicação, que é a insônia, que é a dificuldade para dormir. Então ele vai ficar acordado mais tempo, ou seja, ele vai conseguir dormir, ele vai conseguir estudar um período um pouco mais prolongado. E o que acontece também com a medicação em adultos é que a medicação traz uma sensação de bem-estar. É por isso que ela pode causar dependência. A Ritalina, o metilfenidato, era a droga de escolha do Kurt Cobain, o vocalista do Nirvana, por exemplo. Então, é uma medicação que pode causar dependência na pessoa não TDAH,
que tome. Por quê? Porque ela causa também um prazer. A Ritalina dá uma ondinha, digamos assim, na pessoa que não tem TDAH. Então, essa sensação de prazer, essa certa euforia, ela vai fazer com que a pessoa tenha a percepção de que ele está mais inteligente, que ele está mais capaz, que ele está concentrando mais, que ele está memorizando mais. Mas essa percepção é por conta da euforia que o remédio traz. Porque todas as pesquisas mostraram que o uso de Ritalina em quem não tem TDAH não melhora a capacidade de concentração e de memorização e tem os prejuízos aumentados. De dificuldades para dormir, muitas vezes de tremores, muitas vezes de emagrecimento, que é uma medicação que ela pode, como efeito colateral, inibir o apetite. Então, esses efeitos colaterais, eles podem acontecer na pessoa que é TDAH e também na pessoa que não tem TDAH. Porém, é função do médico manejar a medicação para que a pessoa tenha efeitos terapêuticos, ou seja, melhora do que ela precisa, e que ela não tenha os efeitos colaterais. Então, uma pessoa que tenha um efeito colateral intenso, por exemplo, uma criança ou um adulto, de emagrecimento, que é um efeito colateral possível da medicação, a gente vai ter que manejar, vai ter que trocar a medicação, vai ter que mexer na dose, vai ter que mexer nos hábitos dessa pessoa, para que esse tipo de efeito colateral não persista e não fique atrapalhando a vida da pessoa. Né? Então, a gente conclui, né, que o uso da Ritalina para o estudo, para passar em concurso, para passar em prova, isso é um uso clandestino. As pessoas que se utilizam disso acabam tendo que comprar essas medicações no mercado negro. E tem um detalhe a mais, que nenhuma garantia se tem da qualidade dessas medicações, podendo ter um poder de intoxicar ou de trazer algum efeito colateral até pior. E ainda não traz benefício. O que a gente sabe, inclusive, é que, pelo fato da Ritalina tirar o sono, a pessoa que está nessa sequência de estudo começa a dormir menos. Com menos horas de sono, essa pessoa ela vai ter uma gravação menor dos conteúdos na sua memória. Nós sabemos que a fixação da memória a longo prazo, ela acontece enquanto a pessoa está dormindo. Então, se ela dorme pouco para estudar mais horas por dia, ela vai conseguir estudar mais horas por dia, mas a falta da quantidade de sono vai acabar trazendo para ela o prejuízo de não memorizar muito bem. E aí? Então, para quem é adulto, que não tem TDAH e quer melhorar a sua memória, quer melhorar a sua cognição, quer melhorar a sua capacidade de concentração. O que realmente, baseado em evidências científicas, melhora a memorização, a cognição, a inteligência, é o exercício físico, ou seja, atividade física regular, e o exercício da cognição, o exercício da memória, o exercício do raciocínio, da inteligência. Então, por exemplo, responder palavras cruzadas, por exemplo, jogar jogos de raciocínio, onde você sempre está tendo que ter uma saída diferente, jogos de tabuleiro, por exemplo, xadrez, esportes, são hábitos de vida saudáveis que vão levar a pessoa a ter uma melhor capacidade de memorização, de raciocínio e de concentração também. E aí? Então, eu expliquei em relação à parte do abuso, né, da Ritalina pelos concurseiros. Resumindo, não vale a pena. Né? Esse tipo de consumo é um consumo equivocado, inclusive podendo trazer um efeito de rebote, que é o seguinte: como o cérebro fica hiperativo, fica funcionando muito com a medicação,
logo que se tira a medicação, que uma hora vai ter que tirar, a pessoa tem uma redução da capacidade de concentração e de raciocínio. E agora eu passo as orientações em relação ao tratamento. E aí, quem tem o TDAH? Como que vai se tratar? A medicação, ela é um dos fatores mais importantes, infelizmente. Por que eu digo infelizmente? Porque nós temos outras doenças mentais, como é a ansiedade, como é a depressão, que têm uma resposta muito boa com a psicoterapia. Com a terapia, com o psicólogo, o psicoterapeuta, 1 hora, 1 vez por semana, melhorando muito os sintomas dessa doença. Já o TDAH, a psicoterapia, ela tem pouco resultado na melhora da concentração. E aí o resultado gritante é quando a pessoa com o TDAH faz o tratamento medicamentoso. Então, o tratamento medicamentoso ele é fundamental para um bom resultado do tratamento. E nós nos utilizamos da psicoterapia para tratar os prejuízos que esse transtorno já deu. Por quê? O TDAH, o paciente com TDAH, a pessoa com o déficit de atenção, ele sofre preconceito, ele sofre bullying, né? Na escola. Então, é uma criança que realmente não para, é uma criança que sabe das regras, mas ele não segura o seu impulso, ele pega as coisinhas dos coleguinhas, ele muitas vezes no impulso bate, né? Agride. Ele é uma criança que muitas vezes quebra as coisas pelo fato da aceleração. É uma criança que se machuca, é uma criança que traz uma preocupação para os educadores e para a família. Então, desde muito cedo, essa criança acaba se sentindo um pouco excluída, se sentindo um pouco discriminada. E realmente acontece. Então, nós orientamos, inclusive, né, aos pedagogos sempre que tenham atividades nas escolas de inclusão. Ou seja, quando perceber que um coleguinha, por qualquer motivo que seja, pelo TDAH ou por uma timidez maior, por exemplo, ou por uma característica física diferente, especial, quando essa criança ela está sendo excluída nitidamente, né, é necessário que se observe, não só nos movimentos da sala de aula, mas dos intervalos, é necessário que se observe como que é a interação dessa pessoa, dessa criança. E aí, instituir atividades que vão integrar ela a um convívio social com as outras crianças. Então, nós nos utilizamos da psicoterapia muito para diminuir todo esse prejuízo que a exclusão dessa criança vem trazendo, muitas vezes com sofrimento até de bullying. Então, por isso que, e ainda a gente percebe que 75% das pessoas com TDAH podem ter algum outro transtorno mental junto, que é uma depressão, que é uma ansiedade generalizada, por exemplo, um transtorno de personalidade, e aí é onde a psicoterapia realmente vai ter uma função muito grande. Então, além da medicação, a psicoterapia, uma boa noite de sono e prática de atividade física. E nisso tudo nós reforçamos a importância da presença dos pais. Então, muitos educadores queixam-se da ausência da família no processo de tratamento. Então, os pais estarem bem atentos ao que é o problema, quais são as características do problema, não ficar considerando que é danadeza, considerando que é só falta de educação, o que é uma coisa muito comum, a criança com hiperatividade receber esse rótulo, né, de criança peralta, de criança mal educada, que criança que não aceita, que não respeita as regras. Esse rótulo ele é equivocado, porque é uma criança que muitas vezes ele faz o que não deve ser feito, mas por um descontrole do impulso, porque a regra social ela aceitou. O que faz uma diferença com o TOD, que é o transtorno
opositor desafiador, o que é um transtorno já da personalidade. O transtorno opositor desafiador é algo que acontece na infância e na adolescência, que poderá se tornar na vida adulta a psicopatia, ou o transtorno de personalidade antissocial. Então, a criança ou adolescente com o transtorno opositor desafiador, ele agride, faz o que não deve também. Mas a grande diferença é que a criança com o transtorno opositor desafiador, ele não aceita as regras. Ele sabe que não pode fazer uma determinada coisa e faz, mesmo sabendo que não pode ser realizado. E diferente da criança com TDAH, que muitas vezes ela comete uma atitude equivocada por impulso e poucos minutos depois ela já reconhece o seu erro. Se ela bateu no coleguinha, ela não guarda ressentimento desse coleguinha, ela já vai, já abraça, já pede desculpa e já continua de novo, né? Então, é muito importante que a gente diferencie esses dois transtornos, que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, que levam a uma impulsividade e, eventualmente, a agressividade também da criança e do adolescente, com o TOD, que é o transtorno opositor desafiador, que é um transtorno da personalidade, onde essa criança tem e vai continuar tendo sempre alguma dificuldade de lidar com as regras sociais, ou seja, de respeitar o espaço do outro. Isso no transtorno de oposição e desafio. Agora eu vou explicar um pouquinho em relação à atitude que o adulto, né? E o adulto com TDAH? Como que a gente age? O adulto com TDAH ele vai ser muito beneficiado também com a medicação e ele terá que estabelecer um hábito. É o hábito de anotar, né? Como ele sabe que ele terá uma dificuldade de memorizar, ele vai ter que ter sempre uma agenda programada das suas atividades. Ele terá que ter o hábito de anotar todas as informações de maior importância na sua vida. Ele terá que ter o hábito de usar um despertador para ajudar a lembrá-lo das suas atividades. Então, obviamente que a medicação vai melhorar a capacidade de concentração, de memorização, de atenção nas situações, porém esses hábitos operativos, digamos assim, eles vão ajudar para que a pessoa tenha menos prejuízo com a desatenção. Até porque nem sempre a pessoa melhora totalmente com o uso da medicação. Em determinados casos, nós temos o uso da medicação numa dose plena e, mesmo assim, a pessoa não responde tão bem, ou seja, não melhora tanto, e levando, muitas vezes, a um tratamento ineficaz. Ou seja, ele vai a um tratamento, mas continua atrasando para os seus compromissos, continua esquecendo de datas importantes, continua, por exemplo, realizando compras por impulso. Então, várias pesquisas mostram que o TDAH, a pessoa com TDAH, ela tem um risco aumentado na infância de acidentes domésticos e de reprovação escolar. E nos adultos, várias pesquisas já mostraram um risco aumentado de acidente de trânsito, um risco aumentado de envolvimento com dependência química, com abuso de drogas, porque o impulso é descontrolado, então, antes de pensar, ele já faz, onde é uma porta de entrada na dependência química. Então, a dependência química é uma das comorbidades muito comuns com o TDAH. Inclusive, existe, em relação ao psicoestimulante, a Ritalina, um preconceito em relação que ele vicia e etc. Ou que ele, a medicação, né, que é a Ritalina, ela possa ser porta de entrada para outras drogas. Isso é um grande equívoco, visto que o uso adequado da Ritalina na época certa, ela vai ser um fator de proteção para a dependência química. Ou seja, um jovem, um adolescente que trate o seu TDAH, ele terá menos chance de se envolver com drogas.
por conta de segurar um pouco a impulsividade que muitas vezes leva ao uso e abuso de drogas. E uma outra coisa também que foi constatado é a gravidez indesejada em adultos, em jovens, em adolescentes, né, em mulheres com TDAH sem tratamento. Então, nós podemos ver que o tratamento ele é seguro e ele é muito indicado, não só para melhorar a qualidade de vida e a funcionalidade dessa pessoa, mas também para proteger o desenvolvimento das habilidades que acontecerão na adolescência, né? Na infância e na adolescência. Então, hoje em dia, nós já temos uma unanimidade na comunidade científica da necessidade do tratamento do TDAH. Por isso, existem campanhas, por isso eu estou aqui falando sobre o TDAH, para estimular que as pessoas busquem auxílio quando se identificarem com esses sintomas que a gente descreveu aqui, e também para que as pessoas saibam que o psicoestimulante ele tem a sua indicação para o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. A pessoa que não tem TDAH vai ter uma chance muito maior de ter efeitos colaterais e prejuízos com o uso de Ritalina, principalmente se o uso se tornar abusivo. Até porque a Ritalina ela pode causar um efeito de dependência e de tolerância. O que é tolerância? A necessidade da pessoa estar utilizando uma quantidade cada vez maior para obter aquele mesmo efeito que ele teve a princípio. Então, de forma alguma, se submeta ou de forma alguma trilhe por esse caminho da Ritalina clandestina para melhorar o desempenho nas provas. Que isso é uma ilusão, as pesquisas já mostraram que ela não auxilia. Ela ajuda sim a ficar acordado, a pessoa pode ficar mais horas acordada estudando. Mas vários estudos mostraram que a falta do sono, a privação do sono, traz uma diminuição da capacidade de fixação daquele conhecimento que foi aprendido naquele dia, principalmente para longo prazo. Ok? Muito legal as participações, muito obrigado. Italoama Lopes fala um pouco sobre esquizoafetivo. Muito legal, Italoama. Vamos fazer um vídeo especificamente sobre o transtorno esquizoafetivo, que, na verdade, de uma forma bem resumida, é um transtorno onde há psicose, né, há alucinações, há sensações de perseguição, associado a sintomas afetivos, ou seja, de depressão ou de euforia. Então, teremos outros vídeos, outras lives para a gente falar sobre esses outros assuntos aí. Ok? O nosso tempo está se esgotando e eu agradeço muito a participação de todos vocês, a participação na página Psiquiatria com Você. E se você gostou, dá aquele like, compartilha com os amigos que se beneficiarão com esse tipo de conteúdo aí. Ok? Muito obrigado. Meu cunhado, Marcos Cigarini. Muito obrigado, Marcos. Alexandre Wendel. Obrigado aí pela participação. Um abraço a todos e deixem nos comentários os questionamentos, as perguntas, que nós teremos o maior prazer de responder e, de repente, estar elaborando novos conteúdos em vídeo também dessas dúvidas de vocês. Ok? Um abraço e até a próxima.